Desligue as notificações. Feche as outras abas. O que eu vou te contar nos próximos minutos não é algo que você ouve em palestras motivacionais ou lê em livros de autoajuda com capas sorridentes. É o tipo de verdade que se aprende no escuro, no frio, depois que todos foram embora e você fica sozinho com o eco das suas próprias palavras, questionando cada sílaba que ousou pronunciar. É a lição que o barulho nunca ensina. Eu costumava pensar que a honestidade era uma armadura, que a transparência era a forma mais pura de coragem. Eu falava. Como eu falava. Eu acreditava que ao expor meus medos, minhas ambições, minhas dúvidas, eu estava construindo pontes. Que as pessoas veriam minha alma e, em troca, me mostrariam as delas. Eu estava redondamente enganado. A verdade é que eu não estava construindo pontes, estava entregando munição. Lembro-me de uma noite em particular. O ar estava pesado, cheirava a chuva e a café velho. Eu estava sentado à mesa de jantar da família da minha ex-parceira. Uma daquelas reuniões forçadas, onde os sorrisos são mais tensos que as cordas de um violino prestes a arrebentar. O pai dela, um homem cuja aprovação eu estupidamente buscava, começou a questionar meus planos. Não com curiosidade, mas com aquele desprezo velado de quem já tem todas as respostas. Ele queria saber sobre minha carreira, minha instabilidade, como ele gostava de chamar minha busca por um caminho próprio. E eu, na minha ingenuidade, abri o jogo. Falei com paixão sobre meus projetos, sobre as noites em claro, sobre o medo paralisante do fracasso que me acordava às 3 da manhã. Falei da minha visão, não como um plano de negócios, mas como uma confissão. Eu não estava descrevendo um futuro, eu estava entregando minhas fraquezas numa bandeja de prata. Pensei que ele veria minha sinceridade, meu esforço. Pensei que minha vulnerabilidade seria interpretada como força. Que erro brutal! Em vez de respeito, o que recebi foi um sorriso de canto de boca. Um olhar de pena. Minhas ambições foram tratadas como delírios de um garoto. Meus medos não eram vistos como um sinal de autoconsciência, mas como prova da minha incompetência. Cada palavra que eu disse foi distorcida, reembalada e usada para confirmar a narrativa que ele já tinha escrito sobre mim na cabeça dele. Minha parceira, na época, permaneceu em silêncio. Um silêncio que naquela noite soou como concordância, um silêncio cúmplice. Naquela noite, a caminho de casa, dirigindo sob uma chuva fina que borrava as luzes da cidade, eu não senti raiva. Senti algo muito mais profundo e gelado, um vazio, a percepção de que minha voz, a minha verdade, não tinha valor algum naquele ambiente. Pior, ela era um passivo. Eu percebi que, ao falar, eu não estava me defendendo ou me expressando, eu estava me diminuindo. Eu estava pedindo permissão para ser quem eu era e a resposta foi um retumbante não. Foi ali que meu relacionamento com o silêncio começou, não como uma arma de vingança, não como um jogo de indiferença, mas como um santuário, um laboratório. Um lugar onde eu poderia finalmente ouvir a única voz que importava, a minha, mas sem a necessidade de projetá-la para uma plateia que não queria ouvi-la. O silêncio se tornou o espaço onde eu pude analisar, observar, entender as dinâmicas de poder que o barulho constante da vida me impedia de ver. As pessoas não reagem ao que você diz. Elas reagem ao que o que você diz faz elas sentirem sobre elas mesmas. Minha paixão expôs a falta de propósito dele. Minha vulnerabilidade expôs a armadura frágil que ele usava. Ninguém percebe o valor do silêncio porque ele não busca aplausos. Ele não precisa de validação. A força que ele constrói é interna, invisível aos olhos de quem só entende o espetáculo. É uma força que não se anuncia. Ela simplesmente é: fique comigo. O que vamos explorar juntos não é sobre aprender a ficar quieto. É sobre entender o poder devastador e criativo do silêncio estratégico. É sobre descobrir o valor que se esconde quando você para de tentar provar o seu. Você cresceu ouvindo o mesmo mantra que eu: a comunicação é a chave. Nos ensinaram que falar resolve tudo,
que um diálogo aberto e honesto é a fundação de qualquer relacionamento saudável, seja no trabalho, no amor ou na amizade. É um mito perigoso que nos deixa nus em um campo de batalha. A verdade, nua e crua, é que a comunicação não é a chave, a compreensão é. E a ferramenta mais poderosa para a compreensão não é a fala, é a observação. E a observação exige silêncio. Pense em si mesmo como uma fortaleza. Por anos você deixou seus portões escancarados. Qualquer um podia entrar, passear por suas muralhas, inspecionar seus depósitos, contar suas armas e descobrir suas passagens secretas. Você chamava isso de ser aberto, de ser autêntico. Mas na prática, você estava permitindo que qualquer um mapeasse suas vulnerabilidades. Cada vez que você desabafava sobre suas inseguranças com um colega de trabalho invejoso, você estava mostrando a ele exatamente onde fincar a adaga. Cada vez que você explicava em detalhes seus sonhos para alguém que se sentia ameaçado pelo seu potencial, você estava entregando um manual de instruções sobre como te sabotar. Agora, imagine uma abordagem diferente. Você não fecha os portões e se isola do mundo. Você apenas assume o controle de quem entra e quem sai. O silêncio se torna o seu sentinela. Ele fica no portão observando. Quando alguém se aproxima com uma pergunta invasiva, com uma provocação ou com uma crítica disfarçada de conselho, o barulho dentro de você grita por uma reação. Sua mente corre para formular a resposta perfeita, a justificativa inquestionável, a defesa implacável. É o seu ego ferido tentando proteger o território. Mas você aprende a ignorar esse alarme. Em vez de reagir, você oferece o silêncio. Vamos criar uma cena. Você está em uma reunião. Seu chefe aponta um erro em um projeto, um erro que não foi seu, e ele o faz na frente de todos. A humilhação queima no seu rosto. O ar fica denso. Todos os olhos estão em você esperando sua defesa. O antigo você teria saltado, gaguejado, apontado o verdadeiro culpado, se enrolado em uma teia de desculpas e explicações que só o fariam parecer mais fraco, mais desesperado. Mas o novo você é diferente. Você respira fundo, uma respiração lenta e invisível. Você olha diretamente para o seu chefe, não com raiva, mas com uma calma desconcertante. E você não diz nada, apenas o encara. O que acontece nesse vácuo de som é mágico. O silêncio que deveria ser seu se torna dele. O desconforto sai de você e se transfere para ele. Os segundos se arrastam. Ele esperava uma explosão, uma reação que o validaria como líder. Em vez disso, ele recebe um espelho. Seu próprio profissionalismo é posto em xeque pela sua calma. Os outros na sala não veem sua culpa, eles veem o exagero dele. O silêncio deu a todos tempo para processar o que realmente aconteceu. Sem que você dissesse uma palavra, a narrativa mudou. Talvez, depois de uma pausa que parece uma eternidade, você diga, com a voz firme e baixa, vou analisar isso e retorno com uma solução. Você não admitiu culpa. Você não atacou. Você assumiu o controle, você transformou um ataque em uma oportunidade de demonstrar sua competência. Isso é poder. Esse é o primeiro hack mental. Use a pausa como um escudo e um bisturi. Quando for atacado, não devolva a energia. Absorva-a com um silêncio deliberado. Deixe que o agressor se afogue no eco de suas próprias palavras. Isso lhe dá tempo para pensar e rouba o ímpeto dele. Você descobre que a maioria das pessoas não suporta o vácuo. Elas o preencherão, muitas vezes revelando suas verdadeiras intenções ou se retratando sem que você precise pedir. O segundo passo é transformar seu modo de ouvir. A maioria das pessoas não escuta, elas esperam sua vez de falar. Você, a partir de agora, vai ouvir como um detetive. Em uma conversa, em vez de focar no que você vai dizer a seguir, concentre-se 100% na outra pessoa. Ouça as palavras que ela não diz. Observe a linguagem corporal, a hesitação, o brilho ou a falta dele nos olhos. As pessoas te entregarão tudo o que você precisa saber se você apenas calar a boca e prestar atenção. Elas revelarão suas motivações, seus medos, suas alavancas.
Você deixa de ser um participante reativo e se torna um observador estratégico. Você para de jogar damas e começa a jogar xadrez, vendo os movimentos antes que eles aconteçam. O silêncio não é passividade, é o ato de carregar uma arma sem fazer alarde. É a consciência de que a palavra mais importante, muitas vezes, é aquela que você escolhe não dizer. Adotar essa filosofia não foi como virar uma chave. Foi mais como aprender a andar no escuro em uma casa que eu achava que conhecia. No início eu tropecei, muitas vezes. O hábito de preencher o vazio, de me explicar, de buscar validação com palavras, estava gravado em mim. Lembro-me de uma conversa com um amigo logo depois que comecei a praticar esse autocontrole. Ele estava desabafando sobre os mesmos problemas pela 100ª vez, não em busca de uma solução, mas de um palco para seu drama. O antigo eu teria mergulhado, oferecido conselhos, compartilhado minhas próprias experiências para criar uma falsa sensação de conexão. Mas em vez disso, eu apenas ouvi, em silêncio. Quando ele terminou e eu não ofereci a torrente de palavras que ele esperava, o clima mudou. Ele me olhou com estranheza, quase com ofensa. "Você não vai dizer nada?" Ele perguntou e em sua voz havia uma acusação. Naquele momento, a pressão foi imensa. Meu cérebro gritava para que eu apaziguasse a situação, para que eu voltasse ao meu papel de validador emocional. E eu cedi, comecei a falar, a dar conselhos e vi o alívio em seu rosto, mas eu me senti sujo. Eu não tinha sido autêntico com ele e, pior, não tinha sido autêntico comigo mesmo. Eu traí meu silêncio por medo do desconforto dele. Foi uma lição dolorosa. O silêncio não testa apenas os outros, ele testa você. Ele expõe o quanto da sua identidade está amarrada à aprovação alheia. Claro, nem sempre funciona como nos livros de estratégia. Houve momentos em que meu silêncio foi interpretado como arrogância, como desinteresse ou até como estupidez. Pessoas acostumadas com a sua reatividade verão sua nova calma como uma agressão. Elas tentarão te cutucar, te provocar com mais força apenas para obter a reação que as conforta, que lhes devolve a sensação de controle sobre você. E às vezes você vai pagar um preço por isso, um mal-entendido, uma oportunidade perdida. Mas o que eu aprendi é que o que parece uma perda no curto prazo é, na verdade, um filtro. O silêncio afasta aqueles que se alimentam do seu caos. Ele filtra as pessoas que não estão interessadas em quem você é, mas no que você pode fornecer a elas: atenção, energia, validação. E o que resta, quando a poeira baixa, são conexões reais. A maior mudança aconteceu nos meus relacionamentos mais íntimos. Com o tempo, aprendi a diferenciar o silêncio que protege do silêncio que pune. O silêncio punitivo é uma arma fria usada para manipular e criar distância. É o tratamento de silêncio infantil. O silêncio que eu busco é diferente. É um silêncio presente, um silêncio que ouve. Em uma discussão com minha parceira, em vez de escalar o conflito com interrupções e defesas, eu aprendi a parar, a apenas ouvir. A deixar que ela esvaziasse tudo o que sentia sem a minha interferência. E nesse espaço, algo incrível acontecia. Ao não ser combatida, a raiva dela perdia a força. Ela não estava mais lutando contra mim. Estava apenas se expressando. E eu, por minha vez, não estava reagindo às palavras dela, mas ouvindo a dor por trás delas. É um silêncio que diz: eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Sua fúria não me assusta. E, paradoxalmente, esse silêncio nos aproximou mais do que qualquer conversa barulhenta jamais conseguiu. O valor que ninguém percebe não é uma métrica de sucesso externo. Não é sobre ganhar mais discussões ou ser visto como misterioso e poderoso. Esse é um subproduto, talvez. O verdadeiro valor é interno. É a paz que você sente quando para de lutar batalhas que não precisam ser travadas. É a clareza que surge quando a névoa da reatividade emocional se dissipa. É a autoconfiança que floresce quando você percebe que não precisa da permissão ou do entendimento de ninguém para ser quem você é. Você se torna o guardião da sua própria energia.
Você para de distribuí-la gratuitamente e começa a investi-la onde realmente importa. No seu crescimento, na sua paz, nos poucos relacionamentos que são nutridos pelo respeito mútuo e não pela necessidade. O silêncio me ensinou que meu valor não é determinado pelo barulho que eu faço, mas pela força da minha presença quando escolho não fazer barulho algum. O mundo está viciado em barulho, opiniões, reações, validações constantes. As pessoas gritam para provar que existem, sem perceber que estão apenas se afogando no ruído coletivo. Escolher o silêncio não é se render, é uma declaração de soberania. É o ato de retirar sua energia do caos e redirecioná-la para a construção do seu próprio mundo interior, um mundo que ninguém pode invadir ou entender completamente. É lá que a verdadeira força reside. Deixe que eles falem, deixe que subestimem, observe, aprenda e haja quando for a hora certa, quando suas ações fizerem mais barulho do que as palavras deles jamais conseguirão. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se para mais reflexões como esta. E comente abaixo qual foi a lição mais poderosa que o silêncio já te ensinou. Lembre-se, as pessoas só vão entender o valor da sua voz no dia em que perceberem que não podem mais comprar o seu silêncio.